Ai, tô com vergonha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Irmã da Mariana. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou entrevistar a Tânia, ao invés dela me entrevistar. Não, tá errado. Hoje a gente vai tentar uma coisa diferente. A ideia do canal surgiu de uma das conversas que nós tivemos. Eu tava tentando ajudá-la a entender um pouco sobre o que fazer depois de terminar a graduação. Então hoje eu separei algumas perguntas que eu vou fazer pra Tânia e eu espero que essas perguntas também possam ajudar outras pessoas que estejam em situação parecida com a dela. Então a ideia é que essas perguntas talvez te ajudem a entender um pouco mais das coisas que você goste ou não goste e que você possa fazer uma decisão em questão do que como prosseguir depois de você terminar o seu curso de graduação. E aí, Tânia, você tá preparada? Um pouco nervosa, porque eu nem sei o que você vai perguntar. Mas sigo sobrevivendo. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você sabe o que você não quer fazer? Porque eu acho que muita gente, quando a gente tá nessa época, né, de terminar a graduação, eles chegam pra gente e perguntam: você sabe o que você vai fazer? E essa pergunta é muito difícil de responder, na minha opinião. E por isso eu tô querendo trazer uma outra pergunta que talvez te ajude a responder a essa, que seria: você sabe o que você não quer fazer? Certo. Continua sendo uma pergunta difícil. Tá, o que eu não quero fazer com certeza é doutorado. Não posso julgar. Eu não quero ser professora universitária. Não diria que eu não quero seguir a área de pesquisa, porque eu gosto bastante dessa área, mesmo sendo um pouco valorizada aqui. Então, depende um pouco da empresa, talvez eu consiga trabalhar com pesquisa, né? Para tentar te ajudar, então, você disse que você gosta de pesquisa, né? Você pode definir para mim o que você acha que pesquisa é? Pesquisa, então, você tem um projeto que você quer chegar num objetivo final, então você trabalha em cima disso, desenvolve ferramentas, desenvolve parcerias e vai atrás de todas as informações que você precisa para realmente desenvolver o seu produto final, que era a sua ideia a sua proposta de projeto. Certo. Então, o que você acabou de descrever é um projeto que não precisa ser necessariamente pesquisa, é qualquer projeto, certo? Porque quando uma ideia de um projeto nasce, você tem que propor, então você vai pesquisar o que existe que é parecido, como que eu posso fazer minha ideia diferente das outras. E esses passos são comuns em qualquer outro projeto. Por exemplo, se você for trabalhar numa empresa de software normal e você tiver a oportunidade de trabalhar com projetos novos e propor novos projetos, esses são todos os passos que você vai também fazer nessa empresa. O motivo por que eu tô te perguntando isso é porque, por exemplo, eu quando comecei a pensar, vou fazer pesquisa, vou para a área acadêmica, eu não tinha muita ideia do qual que era a diferença de uma coisa ou de outra, certo? Então, essa é a ideia dessas perguntas. Porque eu acho que às vezes a gente não entende muito bem de quanta liberdade, por exemplo, de criação que a gente pode ter numa empresa trabalhando, eu vou chamar da indústria, né? Numa empresa que não seja na academia. Então, depende então da empresa, o tipo de vaga que você vai querer trabalhar. Mas não é impossível ter liberdade para escolher seus projetos ou para propor suas ideias, mesmo se for na indústria. Entendi. Você já tinha pensado nisso? Não. Pra mim, projetos e pesquisa vai sempre ser pra área acadêmica ou assim, né, laboratorial e tal. Então, a diferença para
Na minha opinião, a maior diferença entre um projeto de pesquisa, se a gente pensa na área acadêmica, ou pesquisa tipo de um grupo de pesquisa, sei lá, Microsoft Research, né? A diferença é que quando você está num projeto de pesquisa, você geralmente tem uma hipótese. Então você quer criar uma coisa que vai ser melhor comparada com o que já existe. Ou você vai criar uma solução inovativa para um problema que ninguém tem solução ainda, né? Então, para mim, essa é uma pesquisa. E geralmente a gente desenvolve os projetos de pesquisa para publicação. Então, por exemplo, em conferência, em jornais, mas quando você está na indústria, você vai medir o seu produto versus o produto que já existe no mercado. Então, na verdade, não é tão diferente quanto a gente imagina, a indústria e a academia. Entendi. É uma coisa assim que não é muito explanada, né, para as pessoas. E, por exemplo, nas minhas experiências de estágio, eu não tive nenhuma coisa parecida com isso. Eu sempre fui bem estagiário, né? Mão de obra barata, só faz o que manda, não pensa, né? E inova. Então, é complicado julgar, porque quando você está fazendo um estágio, você é um aprendiz, né? É difícil você dar ideias, porque você ainda não sabe o que você não sabe, certo? Então, como você é um estagiário, você tá ali na empresa, você tá recebendo as ordens, e geralmente só no final que você percebe o quanto foi que você aprendeu. E enquanto você tá fazendo, só parece que tá trabalhando uma tarefa de cada vez. Mas no final, quando você vê, você fez um monte de coisa e realmente é um projeto, certo? Mas o que o supervisor do seu estágio faz, eles deixam você focar em uma coisa de cada vez, para você não ficar sobrecarregado. Mas eu vou te falar uma coisa que é bem diferente entre os dois, que é a remuneração. Porque quando você tá trabalhando na indústria, você vai ganhar com a pessoa que tá trabalhando na indústria. Agora, quando você tá fazendo mestrado, eu acho que não vai fazer muita diferença entre o Brasil ou o Canadá, nesse quesito. Você vai fazer muito pouco dinheiro se você não tiver que realmente estar pagando para fazer o mestrado. Aqui já tem poucas bolsas, né, para mestrado, então muita gente acaba desenvolvendo mestrado com um trabalho de meio período, assim, para sobreviver. Uhum. Sim, mas se você for pensar objetivamente, não é muito diferente daqui. Porque mesmo que a gente tenha a bolsa, né, a gente consegue sobreviver porque a gente trabalha esse meio período também, que seria relacionado ao mestrado, porque a gente está ensinando, trabalhando com os alunos na universidade, mas não deixa de ser um trabalho de meio período também para ajudar. Então, não tem tanta diferença quanto você imagina, né? Realmente, tipo, elas por elas. Isso me traz a segunda pergunta, por que não trabalhar? Ou se não, procurar por um emprego. E quando eu digo procurar por emprego, não é só procurar por qualquer posição que vai te contratar, mas procurar por, tipo, pesquisa uma empresa, ver umas empresas que são legais, que vão ter um ambiente interessante, que eles tenham uns projetos bacanas, entendeu? E tentar uma vaga nesse tipo de empresa. Por que não? Porque você consideraria isso ou porque você não consideraria isso? Ou se você já considerou essa opção? Eu venho considerando essa opção, né? Mas acho que o grande problema, assim, é eu não saber qual área exatamente eu quero trabalhar. Então é difícil você pesquisar algo do tipo sendo tão abrangente, né? Porque se você gosta de uma área, por exemplo, eu tenho certeza que eu quero ser desenvolvedor mobile. Então você vai pesquisar sobre empresas que são desenvolvedoras de mobile ou que tem uma área muito forte nisso. E no meu caso, eu não tenho nenhuma área bem definida, assim, que eu queira muito ou que eu goste muito. Então isso dificulta bastante, sabe? Eu diria que você tem que pensar no produto. O que é um produto bacana? Por exemplo, pensa em algum serviço na internet ou serviço prestado para outras empresas que você acha que é bacana, né?
Por exemplo, pensa nas empresas que têm produtos que você gosta de usar, ou que você acha que ajudam na sociedade, não sei, né? Pensa nisso, pensa no produto que essas empresas estão produzindo. Dependendo do tamanho da empresa, eles vão ter projetos mais parecidos com o que você gosta e outros, né? Então, quando você não sabe o que você quer fazer, você tem que começar por algum lugar. Enquanto você estava falando, eu tive algumas ideias em mente, assim, e pode ser interessante mesmo pesquisar sobre isso. Acho que dificulta um pouco também a faculdade, assim, dá uma... não te mostra exatamente o que são as coisas, né? Então, por exemplo, eu penso que talvez seria interessante trabalhar com análise de dados, por exemplo, ciência de dados, né? Mas, na verdade, eu não sei muito bem o que um analista de dados faz. Então, fica meio difícil, assim. Será que eu invisto nisso e talvez eu invista e eu acabe não gostando também? Eu não sei. São muitas dúvidas para pouco tempo. Bom, então pelo vídeo ter ficado um pouquinho longo, a gente acabou cortando ele em 2 partes. E me deixa aqui nos comentários, vocês sabem o que vocês não querem fazer? Não esqueça de deixar o seu like e a gente se vê semana que vem. Porque essa é a sua vida, ninguém mais vai vivê-la por você. E se você soubesse o que fazer, talvez seria muito sem graça, na verdade. É.